Eu tenho percebido uma coisa constante, principalmente em cultura pop, mas eu sinto que é uma coisa que funciona também para outros aspectos da nossa vida. Que a gente tem coisas que duram, mano, pra sempre. Então, Homem-Aranha, Batman, Mulher Maravilha, são os mesmos personagens há mais de 80 anos. Dragon Ball tinha acabado, voltou, continua passando hoje em dia. Tem Vingadores acontecendo e tal coisa acontecendo, blá, 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 blá. Parece que a gente não sabe mais lidar com o fim das coisas. As coisas não podem mais acabar. As pessoas têm essa falta de capacidade de entender o fim, o ponto final. Mas o que acontece depois? E o que tem depois? E com o que vem depois? Parece que a gente tá sempre querendo ver a próxima coisa. De onde vem essa nossa dificuldade de lidar com o fim? Eu acho que da nossa incapacidade de enxergar as coisas para além das imagens. De novo, eu bato muito nesse ponto, porque é o ponto que eu estou estudando mais nesse momento, né? Mas a gente tem uma incapacidade de pensar que existe sempre mais vida para além do fim de alguma coisa. Sempre, né? Existe mais coisa depois que as coisas terminam, né? Eu não vou falar do pós-morte, porque aí não me sinto capaz de abordar o pós-morte, mas coisas terminam e a gente segue, né? Então, você sai de um emprego e às vezes continua, você sai de uma relação e continua, você termina alguma coisa e você continua. A gente não sabe lidar com isso, porque a gente fica pensando que se aquilo acabar, minha vida acaba junto, que eu não vou me reconhecer fora daquilo. E, bom, você está fadado a mudar. A partir dos términos, você está fadado a se encarar de novo e se ver de outras perspectivas. Mas isso não significa que, né, a gente vai acabar, que a gente não vai mais, né, não vai mais ter nenhuma voz nisso que vai acontecer com a gente. A partir de determinados términos vão haver outros começos, né? Eu gosto de pensar sempre dessa forma, né? Para que determinadas coisas comecem, outras têm que terminar. Às vezes é assim. Às vezes tem processos que são assim, né? E eu acho que na medida em que a gente conseguir encarar, né, os términos como novos começos, melhor pra gente. Tem um caso, acho que o Léo ali que tá na mesa, ele deve ter acompanhado um pouquinho. Tem o jogador Cristiano Ronaldo, acho que vocês dois devem conhecer. Tá em fim de carreira. A carreira dele tá acabando. Tipo, isso não quer dizer que ele vai parar de jogar agora, mas ele não tá no auge que ele tava há 5 anos atrás. E foi jogar num time da Arábia. Bicho, você vê os comentários das pessoas, mas ele é o melhor do mundo. Como é que ele vai parar? Mas ele é o Cristiano Ronaldo, é incrível. Parece que é uma dificuldade nossa de entender do tipo, tá acabando. A capacidade dele como atleta tá chegando a um fim. Já ele vai para umas ligas menores até um dia que ele vai se aposentar. E eu vi essa reação de futebol, porque eu vi isso com série, eu vejo isso com relacionamento, eu vejo isso com mortes. Parece que todo fim é uma porrada muito grande, que é quase como se a gente vivesse as coisas, Marcos, sem a gente entender que ela pode acabar. É como se a gente vivesse, não, isso aqui vai ser eterno enquanto eu não pensar no fim, né? Não são as coisas. É o que essas coisas significam. Então você está pegando exemplos de super-heróis, botando jogador de futebol dentro do quadro dos super-heróis. Os super-heróis precisam ser indestrutíveis e eles têm que estar voltando e voltando e voltando, porque eles são espelho. Se eles se acabam, isso me coloca de frente com uma coisa que é muito difícil, a minha finitude. Eu tenho um fim e eu não tenho todo o tempo do mundo e eu também estou me acabando. E o meu tempo também está acabando. Então uma morte de um pai poderia encaixar um quadro parecido com esse. A morte da minha mãe deu um novo significado para mim, que essa palavra não tinha significado, passou a ter um significado muito concreto, a palavra definitivo. Essa palavra ganhou um significado muito grande após a morte da minha mãe, porque por mais que as coisas estejam acontecendo, por mais que eu tenha um acidente vascular e fique com uma deficiência, mas alguma coisa continua. De repente, a mulher que eu mais amava, ela desapareceu. E eu jamais tornarei a encontrar esta mulher. Isto é definitivo. Ela não existe mais. Não adianta. Uma pessoa pode morar no Japão, eu sei que ela está lá no Japão. Onde está minha mãe? É definitivo. Eu não a verei mais. E essa palavra definitivo ganhou um peso muito grande na minha vida e me pôs diante de uma coisa que eu não estava entendendo.
a minha vida também está no fim. Eu já vivi muito mais do que viverei. E daqui a pouco eu me encontro com o absoluto. E, bom, eu espero que quando isso acontecer seja antes de pagar o imposto de renda, porque é muito injusto, não é? Pagar o imposto de renda e morrer depois, tudo bem, que eu morra antes. Mas o fim dessas figuras míticas remete ao meu próprio fim. Quando as pessoas veem um jogador de futebol decaindo pelo envelhecimento, porque ele está decaindo pelo envelhecimento, eu me dou conta do meu envelhecimento. Eu me dou conta de que eu estou... por exemplo, quando eu chego aqui, depois de já ter feito uns 4 programas diferentes com você, e lhe encontro 10 anos mais jovem, eu quis chorar, porque eu estou 10 anos mais velho e você está 10 mais novo. Eu sei que isso é uma sacanagem, mas tudo bem. Que eu aceito. Vá lá. Você deve ter um quadro como Dorian Gray pintado, o quadro está envelhecendo. Benjamin Button, né? E você, né? Alguma coisa assim. A minha inveja falando. Tudo bem, não tem problema. Agora, lidar com o fim de grandes personagens é lidar com o nosso próprio fim. Por isso é tão aflitivo. Por isso as crianças adoram assistir o mesmo desenho animado 300 vezes, porque elas precisam ter certeza de que o personagem está lá, de que continua lá. E não continua. Porque a palavra definitivo existe. É isso. Eu falei que ele dava umas pancadas. Dá. Você tava... Tá tudo bem? Pancadas carinhosas. Isso que você assistiu agora foi um corte do nosso podcast com Marcos Lacerda e Rafael Lauro sobre mitos do amor. Se você quiser assistir o episódio completo, pode clicar aqui do lado para assistir. E se você está buscando tratamento para calvície, temos o cupom PODCASTMHM que te dá 40% de desconto na sua primeira compra na Manual. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.